Olá, meus irmãos, meus queridos e minhas queridas, seja muito bem-vindo a mais um Café da Manhã com Jesus conosco, Pastor Sérgio Simões e a missionária Ana Lúcia. Amém? Eu quero vos trazer uma palavra ao teu coração, mas antes deixa eu tomar um golinho de café, tá bom? Ok, vamos lá. A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 13, versículo de número 6, que diz assim o Senhor Jesus: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Amados irmãos, Jesus está diante de uma plateia que traz algumas mensagens, algumas informações, e Jesus entende que eles estão ali querendo dizer que muitos dos que morreram tragicamente, devido a alguns assuntos pertinentes, como aqueles que Pilatos havia matado e misturado o seu sangue com o sacrifício, e também aqueles que morreram na torre de Siloé. Então eles trazem a ideia de que aqueles que morrem tragicamente são em pecado. E Jesus, ao ouvir falar, entendia dentro da cultura de Israel que ele estava dizendo que aqueles morreram por certamente eles serem amaldiçoados. Aí Jesus lhes propõe a parábola da figueira, a figueira estéril. Jesus vai confrontá-los com esta parábola porque ele está falando também de esterilidade, está falando de que, segundo a cultura de Israel, alguém que era estéril ou até mesmo uma árvore era amaldiçoada. Escuta, Jesus, ao falar sobre esta figueira, Jesus está dizendo que um fruto no seu tempo deveria brotar, mas segundo a cultura de Israel, todo judeu sabia que pelo menos a árvore, ao começar a produzir, ela produziria 3 anos consecutivos de frutos que não podia comer, porque eram incircuncisos segundo a orientação divina. No quarto era apresentado ao Senhor como primícias, e também não podia comer. Aí agora eles podiam comer no 5º, no 6º e no 7º ano. Mas agora estamos num episódio que ele vai chamar a atenção dos seus ouvintes, que julgava aqueles que morriam tragicamente como amaldiçoados. Aí Jesus lhes propõe essa parábola a fim de que eles entendessem que era necessário, em vez de ficar preocupado com se A ou B seria salvo ou condenado, se eles estariam em pecado ou não, eles deveriam produzir fruto. E os nossos frutos, irmãos, é para que almas sejam salvas, para que o céu se encha de almas, aleluia, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Então, o nosso objetivo deve ser, à luz da palavra de Deus, ganhar alma para o Senhor, produzir, aleluia, como árvore. A Bíblia no Novo Testamento se refere muitas vezes a nós cristãos como árvores do Senhor, como árvores produtivas, árvores que produzem frutos para alimentos de outros. Até mesmo a Bíblia cita de nações. Ora, Jesus agora os confronta para que eles entendessem que não só havia uma sentença para aqueles que talvez tenham morrido tragicamente, mas também para aqueles que estavam, aleluia, vivendo aparentemente uma vida casta, santa, e agora eles são confrontados. Imagina só, Jesus está propondo uma parábola. A parábola era algo que dava luz ao que se queria dizer. A parábola é um paralelo, uma comparação. E Jesus aqui está comparando o que? A vida deles. Porque não adiantava demonstrar muita santidade. Está ali um Senhor que vai procurar fruto na sua figueira. E ali ele não encontra. E ele
diz que já foi há 3 anos e ela não colocou frutos. Se a gente fazer uma contagem, vamos observar que, segundo a cultura, aquela planta chegou o tempo de dar frutos e não colheu. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. O quarto seria o ano das primícias do Senhor. Mas mesmo assim, aquele homem foi o quinto, o sexto e o sétimo ano. 3 anos consecutivos e nada encontrou. Só tinha folhagem. É mais ou menos isso que acontece com a vida de muitos religiosos. Tem muita folhagem, mas obra não tem. E o nosso irmão Tiago, ele escreve que a gente não pode mostrar nossa fé sem obras. Ele diz: mostre a sua fé sem obras, porque eu mostrarei a minha fé com obras. Então é preciso ter obras, é preciso produzir. O que você tem produzido para o Senhor? O que você tem feito para o Senhor? Como árvore do Senhor. Então ali nós vamos ver que Jesus está chamando a atenção deles. Por certo, eram os judeus que estavam ali. E agora Jesus está trazendo essa parábola para que eles despertassem de que, assim como aqueles que morreram tragicamente estavam na visão deles em pecado, eles também estavam. Por quê? Por negligenciar a sua palavra. Porque Jesus fala que o homem que ouve a sua palavra e não pratica é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, se vai e logo se esquece de como era. Ou seja, não guarda a palavra. Eles estavam seguindo a sua religiosidade como figueiras plantadas, embora o texto também está falando de nós gentios, porque ali era lugar de vinha e estava plantado ali uma figueira. É mais ou menos o que Paulo diz aos Romanos, se eu não me engano, no capítulo 11, quando Paulo fala que nós somos figueira brava enxertada na videira verdadeira. Ou seja, nós somos gentios que, quando os judeus rejeitaram, diz a palavra, todos quantos nos receberam Jesus como seu Salvador, se tornaram filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, mas precisamos ser produtivos. Observe o que é que Jesus ele faz. Aí ele propõe essa parábola, e nessa parábola está um Senhor que diz: eu já vim aqui há 3 anos, por certo, o quinto, sexto e o sétimo ano, para obedecer à ordem da lei de Deus, mas agora nada ele encontra. Então ele diz: está determinado, pode cortar. Corta, porque a Bíblia diz que toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Então ele manda cortar. Mas agora eu vejo um papel de alguém que é muito importante no cristianismo, é o Espírito Santo. Porque nós vemos a justiça daquele que está em pecado, condenado à morte, mas nós vimos aí a intercessão. Aquele agricultor que diz, aquele trabalhador, aquele servo que diz: Senhor, deixa que eu venha aqui, mais humano, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar dessa árvore, aleluia, eu vou cavar, eu vou aguar, eu vou estercar, eu vou colocar substâncias nutrientes para que ela possa sugar e ela possa produzir. Então vamos deixar mais um ano, o 8º ano de oportunidade, e ela vai botar. Se ela não produzir, eu lhe digo, aí o Senhor manda cortar. Glória a Deus. Irmãos, aí nós vimos aí a ação de Deus, aleluia, a ação do Espírito Santo, porque Deus ele é justiça, ele é misericordioso, mas também é justiça. E assim como tem a justiça por causa do pecado, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, existe a justiça em Cristo por nós, porque fomos justificados por Jesus. Então temos aí o Senhor Deus com a sentença que espera o posicionamento da árvore, aleluia, se ela vai se esforçar para receber os nutrientes, ou se ela não vai se esforçar. Então, se esforça, se não se esforça, já está designado pelo pecado a morte. A justiça já está feita. Mas se você, aleluia, como árvore, se voltar para o Senhor, aí a justiça em Cristo, pela tua salvação é feita, e você estará justificado. Então temos o Pai, temos o Espírito Santo intercedendo pela tua vida, para te dar livramento, para te poupar. E aí agora entra a palavra, quando ele diz para o dono da vinha, para aquele senhor: permita-me só esse ano, eu vou vir aqui cuidar dessa árvore. O Espírito Santo, mas quando ele pronuncia a palavra é o verbo é Cristo, e Cristo é a graça, favor imerecido, glória a Deus. Jesus está dizendo: olha,
independente, aleluia, do tipo de vida que ele levou, se arrependeu, se ele propôs receber a ajuda do Espírito Santo, ele foi justificado. E vocês, folhagem, mas sem frutos, será cortado e lançado no fogo. Por isso Deus propõe hoje que vocês, árvores de Jesus, produzam. Ainda há tempo, ainda há esperança. Jesus morreu para isso, e hoje ele traz essa palavra, porque ele não desistiu de você. Ele não desistiu até mesmo daqueles que estavam subjugando aqueles que morreram de forma trágica. E nesta manhã o Senhor está dizendo que o Pai fez justiça em Cristo Jesus para que você recebesse esse favor, a graça de Deus, e o Espírito Santo está intercedendo por você. Árvore de Jesus, abre o teu coração, aleluia, abre o teu coração e deixa o agricultor trabalhar, porque tem muita coisa para você fazer. Você precisa produzir e Deus te chamou para isso. Foi por isso que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus está falando, você precisa ganhar almas, porque o reino do Senhor está próximo e nós precisamos fazer aquilo que fomos planejado pelo Senhor. Fomos chamados para ganhar almas, fomos chamados para produzir frutos. E nesta manhã foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus te abençoe. Se inscreve no nosso canal, toca lá o sininho para que você receba as notificações e dá um like aí, um joinha. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.